Bem-vindos, caros alunos. Vamos então falar do uso de interfaces em Model View Controller para termos mais independência entre componentes. Quando revelamos demasiadas informações sobre os nossos dados, isso pode ter consequências indesejadas. Neste caso, o Diabreto disponibiliza um método obter giz com um certo peso, mas revela que devolve esse giz como uma lista de paus de giz. Se isto permite ao programador Amadiz utilizar tranquilamente o método obter giz para obter o giz de que necessita, também permite a um programador Belial, menos respeitador das especificações, tentar implementar funcionalidades não documentadas, como sejam, já que sabe que o giz é fornecido como uma lista de paus de giz, implementar uma linha como seja o meu giz.count para obter o número de paus de giz. Ao fazê-lo, todo o sistema ficou com uma dependência não documentada, pois se alguma vez o método obter giz passar a devolver um tipo de dados diferente, não basta alterar as atribuições, porque toda esta linha deixa de fazer sentido, a não ser que a nova lista ainda assim seja contável. Mesmo isso pode ser um bug mais complexo, pois pode ser fornecido, por exemplo, em sacos de giz, então estaríamos a contar sacos e não paus. O código seria compilado, mas passaria a ter um comportamento pouco previsível. A forma angelical de resolver este problema é não revelar informação desnecessária sobre os nossos objetos. Neste exemplo, o programador angelical define uma interface tem peso que será implementada por objetos que pretendam revelar que têm peso. A única obrigatoriedade desta interface é que esses objetos disponibilizem um método acessor chamado peso que devolve o inteiro. O programador pode agora utilizar o método obter giz para saber que obterá um objeto que tem peso, mas não sabe ao certo que objeto é. Não sabe se tem uma lista, não sabe se é qualquer outra estrutura de dados, sabe apenas que tem peso e, portanto, a única coisa que pode fazer é obter esse peso. Podemos utilizar este método no estilo arquitetónico MVC para termos maior separação entre os componentes, maior independência entre a forma como estes comunicam. Temos vindo a considerar duas variantes do estilo arquitetónico, uma com o input na view e outra com o input no controller. Embora ambas funcionem de acordo com estes princípios, vamos recorrer, para efeitos desta apresentação, ao estilo que tem o input na view. Podemos observar que alguns dos fluxos indicados no diagrama estão em linha contínua, enquanto outros estão com linha tracejada. Atendendo à necessidade de pensar na codificação destes fluxos, podemos considerar que os de linha contínua correspondem a uma invocação de métodos, enquanto que os de linha tracejada correspondem a eventos. Isto indica que temos que refletir. Se há uma invocação de um método, além dos parâmetros necessários, devemos pensar o que devolve esse método. Da mesma forma, se há um evento, devemos considerar como é transmitida a informação, qual será o parâmetro do evento. E é nestes aspectos que entram em consideração as interfaces. Assim, se queremos obter giz, não vamos devolver uma lista de paus de giz, como já foi visto. Vamos definir uma interface tem peso para revelar a única informação que queremos. É que o objeto tem peso. Repare-se que quando numa interface dizemos que tem um método que devolve o inteiro, isso não nos garante que o peso seja guardado como um número inteiro. Por exemplo, pode ser guardado como um float e no método get fazemos a conversão. Nem sequer nos garante que exista um atributo peso. O get é um método acessor, sendo um método tem toda a liberdade de programação para efetuar comportamentos. Podemos, por exemplo, utilizar um simples return num valor aleatório. Ou poderíamos fazer uma chamada a um servidor na web e nesse servidor web obter o valor do peso e devolver o peso. Não sabemos pela interface nada sobre a forma de implementação concreta. Estamos a receber um objeto, sabemos que esse objeto tem este método, o método peso, mas é tudo o que sabemos sobre esse objeto. Desta forma, é preciso perceber o que estamos a devolver, que não é a interface. As interfaces não se devolvem, são apenas uma especificação. Não é uma classe, pelos mesmos motivos. Estamos a obter um objeto. Em concreto, esse objeto não é transmitido no caso de C#, como poderia ser, por exemplo, em C++ ou noutras linguagens, não é transmitido diretamente na stack. Em C#, trabalhamos com referências para objetos. Desta forma, quando utilizamos um método obter giz que diz que a devolução
corresponde à interface tem peso, o que isto significa é que é devolvida uma referência para um objeto. Objeto esse que pertence a uma classe que implementa a interface tem peso. Ou seja, recebemos um objeto que só revela o que quer. E desta forma, evitamos ficar com tantas dependências desnecessárias entre componentes do código.